A Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Além de orientações para a vida cristã no Pentateuco, nos Evangelhos e nas Epístolas, encontramos também nos livros históricos inúmeros exemplos de fé e fracasso espiritual que nos servem como alerta. É por isso que a CPAD convida você a estudar no terceiro trimestre de 2021, nas lições bíblicas adulto, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Comentadas Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Paulo censura a contenda entre os irmãos. A paz do Senhor. Sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Templo Sede de Curitiba, comentarista de Lições Bíblicas de Jovens, autor do trimestre atual, O Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da primeira carta aos Coríntios para a Igreja dos nossos dias. Chegamos à lição de número 9, onde Paulo censura a contenda entre os irmãos. A lição de hoje, como a lição do domingo passado, compõe a segunda parte da epístola, conforme eu apresentei a estrutura na lição anterior. Nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta com 3 motivações. Em primeiro lugar, para responder às informações recebidas da casa de Chloe. Em segundo lugar, escândalos públicos, escândalos na igreja e também na sociedade. Então nós já vimos na semana passada um caso de um escândalo de imoralidade sexual. E nessa lição nós vamos ver outro escândalo. Desta vez, os irmãos estão levando os outros irmãos para o sistema de justiça romano. Justiça entre aspas. E aí o apóstolo Paulo, ele questiona, adverte os irmãos que a igreja tem condições de tratar desses assuntos internos. Provavelmente questões irrelevantes que poderiam ser tratadas dentro da nova visão do cristianismo. Mas alguns estavam escolhendo levar e continuar a mesma vida que tinham antes de participar do cristianismo, levando aos pés dos juízes, que lá não eram juízes assim imparciais. Nós vamos ver isso nesta lição. Nessa lição de número 9, nós vamos ver que Paulo censura a contenda entre os irmãos. Nós vamos entender como funciona o poder de julgamento da igreja local, a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos, e os conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Esses são os 3 tópicos que nós vamos estudar nesta lição. O texto do dia, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda um contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? 1 aos Coríntios 6 e 7. Síntese da lição: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com o irmão da fé. Leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 6, que diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos avergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Tópico 1.
O poder de julgamento da igreja local. O universo jurídico romano. O sistema jurídico atual herdou muito do sistema jurídico romano. Foi eles que implementaram um sistema evoluído, sistematizado da questão do direito. Então, quem faz direito sabe disso, tem que estudar o direito romano. E ali, a origem. O sistema jurídico romano serve como referência, né? E ainda serve até hoje. O Império Romano, ele chegou a um ponto, cresceu tanto, que a complexidade da gestão do Império Romano exigiu um sistema mais aprimorado para tratar dos assuntos, das questões jurídicas. E vemos que o Império Romano, infelizmente, junto com essa estruturação do sistema jurídico, veio também o aprimoramento da corrupção. Os juízes, né, eles favoreciam os platonos ricos, aqueles que tinham uma maior influência na sociedade. É o que Paulo chama de poderosos, que também acabam adentrando dentro da igreja, né? Aqueles que se converteram foram para a comunidade e também ali tinham alguns, né, a minoria, como Paulo cita, mas tinham alguns que acabavam tomando a frente. E nós vemos que o apóstolo Paulo cita que eram os menos favorecidos que eram colocados na cadeira dos juízes. Então parece que esse sistema que favorecia os platonos ricos, a quem tinha o maior poder aquisitivo, estava se repetindo também na comunidade cristã. As pessoas procuravam o sistema jurídico romano para vingar ofensas e perseguir pessoas. E como eu disse, os juízes eram imparciais e a pessoa procurava prejudicar aquela pessoa que de alguma forma o tivesse ofendido. Uma das práticas conhecidas como famosas no sistema jurídico romano era a questão do suborno. As pessoas subornavam os juízes para julgarem a seu favor. Como nós vemos hoje aí também, muitas vezes mencionado, a compra de deliberações, né, no sistema jurídico. E a pessoa que tinha maior poder aquisitivo tirava vantagem sobre isso. Infelizmente, esse sistema, tanto de organização que era utilizado pelo Império Romano, como o sistema jurídico, vemos que isso acaba influenciando a estrutura da igreja local. Em vez das pessoas que ali estavam ouvir o que o apóstolo Paulo havia ensinado, na questão da igualdade, da busca de uma vida solidária em comunhão, eles estavam reproduzindo esse sistema dentro da igreja local. Paulo, quando escreve Romanos, capítulo 12, 1 e 2, diz que a igreja não pode tomar a forma, não vos conformeis, ou seja, não tome a forma do mundo, porque a igreja é diferente. A organização, o convívio, o relacionamento na igreja deve ser diferente do que o relacionamento na sociedade. A igreja de Corinto, como nós já vimos, com tantos conflitos, com tantos problemas, onde as pessoas valorizavam demasiadamente a questão do conhecimento, mas não o conhecimento de Cristo, né? Como nós vamos ver na epístola, segunda epístola de Pedro, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas no conhecimento filosófico, e que esse conhecimento era usado para proveito, para as pessoas sobressaírem sobre as outras. Nós vimos que as pessoas se apegavam aos líderes e faziam grupos dentro daquela comunidade. Nós vimos isso em lições anteriores. Nós vimos que as pessoas procuravam obter vantagem, procuravam holofotes para si mesmo e uma forma de manter a dominação sobre os demais. Então, dentro de uma comunidade que agia dessa forma, seria inevitável que, uma hora ou outra, as questões que ali estavam sendo tratadas iam acabar chegando no sistema jurídico, porque eles não ouviam os seus líderes. E muitos líderes também não estavam bem intencionados, conforme nós vemos o comportamento do apóstolo Paulo e aqueles que o ajudavam diretamente. É por isso que o apóstolo Paulo os exorta de uma forma severa, porque isso estava prejudicando a unidade da igreja. Então, a organização, a igreja local estava sendo influenciada
pela organização da sociedade, aonde não imperava a justiça de Deus, mas a injustiça dos homens. É aí que o apóstolo Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja. Ele afirma que dentro da igreja havia pessoas competentes para julgar as questões que ali estavam acontecendo dentro da própria comunidade e dentro do princípio cristão, de uma forma justa. O apóstolo Paulo, ele fica muito irritado, ele fica aborrecido, porque ele estava vendo o resultado daquelas dissensões e questões que eram levadas para o tribunal, no sistema jurídico romano, e que isso estava causando escândalo para a igreja. Então, a sua proposta é que essas questões fossem tratadas dentro da própria comunidade. Paulo, no texto em que nós lemos, dá a entender que os menos favorecidos é que sentavam no banco de réus, como era feito na sociedade também. E aqui na comunidade, o apóstolo Paulo sempre defendeu que as pessoas devem tratar as pessoas de forma digna. Deve ser valorizada a dignidade do ser humano. Por mais que existiam as diferenças sociais, de origem e várias outras diferenças entre eles, o apóstolo Paulo tentava minimizar essas diferenças. Nessa proposta do apóstolo Paulo, de que haviam pessoas competentes, sábias o suficiente para julgar dentro da igreja, o apóstolo Paulo, dessa forma, estava afirmando que não era necessário buscar o sistema jurídico romano. As coisas deveriam ser tratadas dentro da própria comunidade e de uma forma satisfatória, para não prejudicar as famílias da igreja. Mas até que ponto? O que poderia ser tratado dentro da própria comunidade? Se Paulo fala isso, é porque essas questões provavelmente eram questões irrelevantes e que poderiam, numa boa conversa, ser tratado e resolvido dentro da própria conversa entre os líderes e as pessoas envolvidas. Tópico 2. A estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. O funcionamento da igreja em Corinto não era diferente das demais comunidades que haviam sido criadas e fundadas pelo apóstolo Paulo entre os gentios. Os membros da igreja se reuniam nas casas. Nós vemos Justo, que foi a primeira casa onde se reuniram depois da expulsão de Paulo, e os seus simpatizantes da sinagoga, que, por sinal, era ao lado da própria sinagoga, uma grande casa de justos. Ali eles se reuniam. E depois passaram a se reunir também em outras casas, juntando ali as famílias para adorar a Deus. A grande maioria da igreja, o apóstolo Paulo fala, que eram de pessoas simples, pessoas pobres, escravos, que viviam à mercê do trabalho do porto. Uma minoria eram de pessoas mais abastadas. E as reuniões, elas aconteciam nas pessoas que tinham umas casas que poderiam receber pessoas. Então, provavelmente, as pessoas mais abastadas eram que centralizavam nas suas casas as reuniões da igreja. Com isso, acabam tendo automaticamente uma influência maior nessas comunidades, nos membros desse grupo que se reúne na sua casa. Era assim que era formada essa igreja. E ainda existia muito forte a questão do paternalismo. Mas vemos que com o cristianismo começou a haver algumas aberturas, a questão das mulheres, dos escravos, das crianças, mas ainda não era o ideal. No verso 7 e 8, nós vemos que o poder de julgamento da igreja está baseado na prática da justiça. É essa a prática que o apóstolo Paulo sempre defendeu e ensinou os membros da igreja a defenderem e viverem desta forma. Se existia rixa entre os irmãos, brigas, intrigas, é porque ainda existiam irmãos que estavam querendo tirar vantagem dos próprios irmãos. Pessoas que estavam agindo de forma injusta, tirando vantagem, desconsiderando o outro como seu irmão. Isso nós vemos muitas vezes até no nosso dia. Já ouvi muitos testemunhos na nossa igreja mesmo, pessoas no púlpito, talvez pregando, líderes até, dando testemunho de negócios que Deus entregou para ele, negócio que não valia, comprou coisa que não valia bem abaixo do preço, e a pessoa estava precisando muito, então Deus deu o negócio para ele, etc. E é umas coisas assim que é muito estranho, para que uma pessoa dá um testemunho, um cristão, de tirar vantagem sobre os outros e dizer que foi Deus que favoreceu isso ainda, Então essa é a noção de justiça que muitas pessoas têm. Então o apóstolo Paulo, ele critica
esse comportamento entre os irmãos de tirarem vantagem um dos outros. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele diz que tanto os que estavam causando danos como os prejudicados estavam errados. Ou seja, o apóstolo Paulo estava incentivando que não houvesse dissensão entre eles, não ficassem brigando por qualquer coisa, perdendo tempo com isso, mas que procurassem focar na sua salvação, no reino de Deus, na missão da igreja, e não ficarem focados nessas dissensões, porque o prejuízo era muito grande para a igreja. O texto do dia mesmo, nós vemos no versículo 7, o apóstolo Paulo também incentivando as pessoas que foram lesadas, que foram tratadas com injustiça, a abrirem mão disso. Paulo aconselha a sofrerem a própria injustiça que estavam fazendo contra eles sem se levantar. Coisa difícil isso hoje, né, irmãos? Quem tem essa disposição para fazer isso? É muito difícil. A pessoa lesada, então, aceitar a situação e não fazer nada contra aquele que o lesou. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para aquela igreja que estava vivendo esse momento que estava causando escândalo na igreja e na sociedade. Aí nós vemos aí uma semelhança muito grande com o Sermão da Montanha. Mateus 5,39, nós vemos Jesus no Sermão da Montanha incentivando as pessoas a sofrerem a injustiça, né? Porque seriam abençoados, bem-aventurados, mas enfatizando que é melhor sofrer injustiça do que praticar a injustiça. Aí sim, diante de Deus, aqui o cristão que pratica a injustiça, ele vai estar numa situação muito difícil, como nós vamos ver no terceiro tópico. As pessoas podem perguntarem, mas hoje, nos nossos dias, o que nós vamos tratar na igreja? Os problemas dos irmãos, vamos levar tudo para a igreja, para tratar na igreja? É evidente que não tem como fazer isso, né? Tem muitas questões que, pela própria lei, você não pode tratar na igreja, tem que ser levado até um tribunal, e se não for feito isso, a pessoa pode responder. Mas existem algumas questões que podem sim ser resolvidas dentro da própria comunidade, junto com a própria liderança, sentar junto, conversar e resolver. Isso é possível. Praticar a justiça dentre as questões na própria comunidade. Mas é evidente que nós temos que ser prudentes e saber o que realmente pode ser tratado dentro da igreja para prevalecer a justiça de Deus. O modelo de funcionamento dos tribunais romanos na época do apóstolo Paulo, na realidade, a ênfase dele era para atender os próprios cidadãos romanos. Eles eram privilegiados dentro desse sistema. E eles que eram favorecidos, evidente. Mas o Império Romano tinha uma certa tolerância também nas terras conquistadas, nos locais que eles conquistavam. Dava uma certa liberdade para que tratasse dos seus assuntos locais, desde que eles não viessem a ferir os princípios do sistema jurídico romano. É a chamada lei da terra. Eles usavam isso para manter a estabilidade social, ou seja, eles resolvem lá entre eles mesmos e não precisa a gente meter o dedo e se envolver e muitas vezes ter o prejuízo por causa disso também. Nós vemos no próprio primeira carta aos Coríntios, quando os judeus levam o apóstolo Paulo perante o cônsul da província de Acaia e tentando prejudicar o apóstolo Paulo, para ele ser julgado e ser punido pelo Império Romano. Mas o cônsul simplesmente fala, esse assunto é entre vocês aí, interno, eu não vou tratar desse assunto, e despacha. E o apóstolo Paulo é absolvido. Então você vê como que os romanos já lidavam com essas questões. Não queriam se envolver por questões muito internas de algumas comunidades, de alguns povos. Mas quando vinha alguém muito influente até o Tribunal da Justiça, os juízes, aí vem a prática pelo qual o sistema romano ficou conhecido de ser corrupto e de aceitar suborno. Então as pessoas, como o apóstolo Paulo chama de poderosas, era quem tinha o dinheiro, que tinha condições também de entrar com uma ação no Tribunal de Justiça romano. Era qualquer um que poderia. Então uma pessoa um escravo, um trabalhador braçal, ele não tinha condições de levar esse assunto para ser tratado nesses tribunais. É por isso que nas portas da cidade existiam lá um tribunal de julgamento mais simples, que é como nós vemos hoje nos nossos dias, de pequenas causas, né? São questões que eram tratadas ali e não eram tratadas dentro do próprio tribunal romano. E ali levava as pessoas que tinham menor poder aquisitivo. Então você vê que o próprio sistema já favorecia
as pessoas com maior poder aquisitivo. É o que Paulo sentia aborrecido e se entristecia para que isso não acontecesse dentro da própria igreja. Em Corinto, outra questão que aborrecia o apóstolo Paulo e os próprios membros da igreja era a relação do sistema jurídico também com a questão religiosa. O fórum do governador, por exemplo, ficava no centro da ágora, onde ali era resolvidas as principais questões da cidade. E em volta desse fórum do governador existiam vários templos e várias estátuas que eram em adoração, eram em homenagem aos deuses pagãos. Então, aonde se julgava, no tribunal romano, à sua volta estava as estátuas, os templos ligados aos deuses pagãos, ou seja, ali existia uma relação muito forte. Inclusive, era costume romano eles julgarem as ações enquanto fosse dia. E esse costume, por que eles faziam? Porque era para que o Deus, com D minúsculo, Júpiter, ele pudesse assistir o julgamento e iluminar os juízes para tomar as decisões. Esse era o pensamento daquele povo, daquela cultura romana daquela época. Agora imagine sendo tratado questões da igreja dentro de um contexto como esse. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ali não era o local de serem julgados as questões internas da igreja, que tinha uma organização, ou deveria ter, pelo menos, diferente da organização do Império Romano, do mundo secular. Tópico 3. Conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Nesse tópico nós vamos ver que os injustos não irão herdar o reino de Deus, com base no verso 9. Os irmãos fraudulentos igualmente são condenáveis como os juízes injustos, verso 10. E vamos ver também quando ele comenta sobre as disputas diante de juízes pagãos, verso 11. No verso 9, o apóstolo Paulo faz uma série de advertências, que os injustos não irão herdar o reino de Deus. E ele enfatiza que os irmãos fraudulentos, os irmãos que estavam defraudando outros irmãos, eles corriam um risco de perder a vida eterna com Deus por causa dessas questões. Às vezes, por questões banais, por coisas que poderiam ser resolvidas facilmente, eles preferem demonstrar a sua autoridade, a sua arrogância, o seu poder sobre o outro. E Paulo diz aqui que eles estavam correndo o risco de perder a vida eterna com Deus, a salvação. O apóstolo demonstra que esse comportamento é incoerente com a proposta do Evangelho. A proposta do modelo diaconal de Jesus Cristo, a proposta do modelo diaconal das igrejas que seguiram o modelo de Jesus, e esse que também era referência. Esse modelo era referência para o apóstolo Paulo e que ele pregava dentro da igreja. Então, esse comportamento era incoerente com aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. O apóstolo Paulo ele se refere àquelas pessoas que praticavam a justiça, não reconheciam, puniam ainda as pessoas que às vezes acabavam defraudando e não se arrependiam, não mudavam de comportamento. Ou seja, essa pessoa iria automaticamente perder a oportunidade de estar a vida eterna com Deus, gozar da comunhão com Deus e com os irmãos e desfrutar das bênçãos divinas na sua vida, a paz que somente Deus pode dar. E eu coloco uma pergunta, questionamento na revista, eu aprofundo isso muito mais no livro. Você que não tem o livro ainda, compre o livro, ali eu trago um comentário ampliado em relação a esse sistema de jurídico romano. Então, eu coloco aqui uma reflexão do que vale o ser humano ganhar uma causa na justiça humana e perder a sua salvação, a vida eterna com Deus. O que vale? Você já parou para pensar em muitas questões que você tem se envolvido? Muitas coisas que tem te aborrecido e tem tirado a tua paz? Você já parou para pensar se realmente você precisa disso? Será que não pode mudar o comportamento, o resultado não será outro? Será que os teus alunos, você que é professora, tuas alunas, você que é professor, professora, não estão vivendo isso também? É o momento de nós pararmos para pensar, para refletir qual tem sido a nossa atitude. Quanto que nós já erramos? Eu já errei muito na vida sobre isso, querendo resolver questões, querendo tratar de assuntos que depois só trouxe prejuízo. Então nós temos que aprender com a vida, com as nossas atitudes e mudar de comportamento e de atitude,
Você que está me ouvindo, talvez tenha passado por isso também. É o momento de pensar se você ainda não continua com a mesma prática. Pode perder até a tua salvação. Versículo 10, o apóstolo bate mais duro ainda. Ele coloca que os irmãos fraudulentos estão na mesma situação de condenação que os juízes iníquos, injustos. Olha o que ele fala. Eles estavam na mesma condição. Então, aqueles irmãos que cometiam essas falhas dentro da igreja, levavam os irmãos para a justiça, para desaforrar, para se vingar. Então, ele coloca que ele está na mesma condição do que os juízes, para serem julgados, condenados, porque estavam em condição de igualdade. E nesse verso 10, o apóstolo Paulo fala algo que espanta. A reprimenda do apóstolo Paulo no verso 10 é muito forte. Ele chega a dizer, a igualar quem defrauda o irmão com os devassos, com os idólatras, com os adúlteros, com os ladrões e roubadores, com os avarentos, os bêbados e os maldizentes. Então ele coloca em pé de igualdade com todos os tipos de pecadores, condenados da mesma forma, por causa de questões banais entre irmãos dentro da própria comunidade. Imagine o que estava acontecendo. 1 Coríntios 6:1 e 1 Coríntios 6:9, o termo injusto, quando é utilizado tanto para os irmãos fraudulentos como para os juízes, é o mesmo termo, demonstrando que não eram diferentes mesmo, as práticas eram mesmas, e a essência do mal ali que estava sendo causado era a mesma, entre os irmãos fraudulentos, que desejavam o mal do outro irmão, defraudar o irmão, e os juízes iníquos, injustos, que aceitavam suborno para favorecer algumas pessoas mais abastadas. Portanto, eles estavam na mesma condição de condenação dos próprios juízes. É aí que o apóstolo Paulo, ele sempre os faz lembrar da graça divina, né? Que nós devemos valorizar a graça de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós fomos agraciados pelo perdão e misericórdia de Deus, e é essa graça que nos traz a paz, é essa graça que nos garante a vida eterna com Deus. Não vamos trocar por qualquer coisa. Por fim, o verso 11 trata das disputas diante dos juízes pagãos. Então nós vemos que os juízes não tinham um perfeito entendimento de como era a organização da igreja. Não conheciam os princípios do evangelho. Como que Paulo ensinava lá dentro da igreja. Então, algumas questões que poderiam ser fáceis de resolver ali dentro da igreja, né? Temos como referência o ensinamento de Paulo, o ensinamento de Cristo, a palavra recebida, né? Ainda não escrita, mas oral, são as doutrinas que eles haviam recebido, e ali sentando junto, conversando, dialogando, poderiam chegar a um consenso. Diante do juiz, ele não ia, ele ia lá no ferro e fogo da letra, sem falar ainda da questão que nós já comentamos da injustiça. Então eles não conheciam. Agora os irmãos que estavam dentro da comunidade, a liderança que sabia dos princípios cristãos, do valor do evangelho, da mensagem do evangelho, poderiam tratar isso de forma muito mais eficaz e benéfico para a igreja, para a comunidade cristã em Corinto. Interessante que o apóstolo Paulo não fala quais eram essas questões de litígio, né? O que estava acontecendo na igreja. Mas tudo dá a entender que eram questões irrelevantes, como eu já citei já algumas vezes, né? E que eram pessoas mais abastadas que estavam colocando os mais simples. O apóstolo Paulo fala que eles colocam os menos favorecidos na cadeira, sendo julgado. Então, ou seja, quem estava sendo julgado, quem estava levando ali o julgamento, muitas vezes sobre eles, muitas vezes injusto, eram as pessoas mesmo favorecidas, que já sofriam, e que o apóstolo Paulo lutava para que eles tivessem uma oportunidade dentro do ambiente da igreja. E eu cito na revista, no livro também, que um bom exemplo é a intercessão do apóstolo Paulo, escravo, né, que havia fugido, e depois o apóstolo Paulo escreve então para Filemão, intercedendo, porque ele havia se convertido, que pedindo que Filemão tratasse agora como um irmão em Cristo Jesus. Então, a conversa do apóstolo como líder, ele faz esse papel que ele está propondo para a igreja. Ele intercede, ele fala, olha, vamos sentar, vamos conversar, não vai levar isso para a justiça, né? Não vai prejudicar, não vai, em muitos casos até era fatal em algumas situações, mas vamos resolver isso, vamos sentar junto, receba no Senhor, é teu irmão em Cristo Jesus. Então ele deu exemplo daquilo que ele estava falando aqui aos coríntios, ou seja, muitas coisas podem ser tratadas dentro da própria igreja, dentro dos irmãos,
entre os irmãos, às vezes não precisa envolver outras pessoas, só as pessoas envolvidas mesmo parar para sentar, conversar de forma civilizada e resolver as questões. Considerações finais. O que nós aprendemos nessa lição de hoje, então? Em primeiro lugar, nós vimos que Paulo propõe um modelo de conciliação para os inúmeros conflitos internos levados aos tribunais romanos. Então, nós vimos que os irmãos queriam resolver isso na justiça, porque também ali já estavam acostumados a ter vantagem. E o apóstolo Paulo recomenda que isso seja tratado internamente, né, de uma forma mais justa dentro da igreja. Paulo adverte que quem não acatasse a sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado como os demais pecadores e condenado à perdição eterna. Então nós vimos que o apóstolo Paulo coloca esses defraudadores, abusadores dos irmãos, que tiram vantagem, na mesma condição que qualquer pecador, condenado a perder a vida eterna com Deus. E nós vimos que é melhor perder uma causa do que perder a salvação. Então você que às vezes não dorme preocupado com a causa, resolver alguns problemas aí, então às vezes é um momento de pensar também, né? Que se vale a pena. Né? Nós temos que preservar a graça de Deus na nossa vida e o privilégio que nós temos da garantia, a esperança de morar com o Senhor por toda a eternidade. Então agradeço pela sua atenção. Se você não curtiu ainda o vídeo, curta por favor, compartilhe, se inscreva no canal se não é ainda inscrito. Vamos ajudar a compartilhar, a divulgar cada vez mais o ensino da Palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.